Já a Receita Federal, de modo geral, quando a gente vê a mudança, ou ela está acontecendo, já aconteceu, né? E não tem tanto essa... Eu acho melhor voltar porque tem uma mosca em cima de ti. Eu tava olhando só a mosca. Teus e Tons. Fala pessoal, começando mais um episódio do Teus e Tons aqui. Conforme o que a Ju escreveu aqui, o nosso amado Teus e Tons, né, Ju? Eu sei que tu gosta que eu fale isso. Podcast que visa simplificar a forma com que a gente debate comércio exterior aí, o mercado, aqui no Brasil e no mundo. Primeiro de tudo, como diz as boas práticas, quero pedir para vocês curtir, compartilhar, enfim, dividir esse conteúdo aí com o pessoal, seguir nas redes sociais, afinal, tudo isso aqui é para vocês. Hoje eu trouxe alguns especialistas aqui, junto com meu amigo Carlos, para falarmos sobre contabilidade de forma estratégica no comércio exterior. Que é um assunto aí que pouca gente discute, eu acho que vale muito a pena e tem bons resultados aí dentro do comércio exterior com esse assunto. Para tal, trouxe alguns amigos aqui para debater isso. Vou pedir para eles se apresentarem, começar pelo Carlos. Carlos, te apresenta aí, por gentileza. Hello, buenas. Meu nome é Carlos, eu tenho 18 anos de comércio exterior e atuo como gerente geral na Royal Cargo do Brasil. Show de bola. Aqui na minha frente tem o Matheus. Te apresenta aí, Matheus, por gentileza. Fala pessoal, boa noite, beleza? Eu sou o Matheus Rosa, trabalho no Auditar, sou um dos sócios hoje atuantes ali na empresa. Tenho 12 anos aí de experiência aí, trabalhando com grandes profissionais. Um deles aqui ao meu lado, o Felipe. Já rasgando cedo. Já rasgando cedo. Tem alguma coisa, Felipe? Eu vou começar alguma cedo coisa. porque ele é um baita de um exemplo pra mim. É um cara que eu admiro bastante, aprendo muito com ele. Aí, ó. E ele com certeza vai trazer bastante material bom aí pra gente hoje também. Senti que ele já tá passando a responsa. Também. Eu gostei disso. Já vou deixar ele pra ele. É bom, né? O cara já passa. Vai, Mas vamos lá, é inteligente, Felipe. mano. Maravilha. te Eu apresenta também aí, cara. atuo aí na área de contabilidade, já tem 17 anos, né? A minha formação é em contabilidade, tenho uma especialização em direito empresarial Legal. e também já lecionei na universidade, na Univale, em algumas disciplinas de contabilidade. Uhum. Então é o que eu amo fazer aí, vamos ver se a gente consegue contribuir com o tema. O contador e professor tem que contribuir, né? Não tem como escapar. Não vai ter jeito, cara. Bom, sou o Arlan Pereira, host desse episódio, toca a vinheta e bora pro tema. O que foi? Uma mosca? Deixa eu ver. Já voou? Acho que sim. Ah, é? Resolveu esse com a mosca aí ou ainda Não, ela vai em algum lugar e volta. Não, tá aí ainda, tá atrás aí. Se tu quiser comer ela... Não, saiu. O cara inventa que tem a música e não tá passando, né? Ia ser bom. Mas vamos lá, bora lá. Bom, gente, a ideia de trazer esse assunto é porque o comércio internacional ele é bem complexo, né? E a gente conversa muito sobre a quantidade de regulamentação que tem no comércio exterior. E a contabilidade, para nós, desempenha um papel, acho que crucial aí dentro desse meio, né? Entender tudo que é envolvido em relação à contabilidade para apoiar as empresas a expandir seus negócios, terem mais lucro, etc, né? Hoje a gente vai discutir talvez essa importância da contabilidade, que muitas vezes para as pessoas é só lá, tem que fazer a contabilidade lá, e para outras empresas é esse setor estratégico que às vezes pode definir o lucro da empresa, uma redução de imposto, enfim, alguma coisa específica que seja de fato a diferenciação do negócio do cara em relação aos seus concorrentes. Para começar a nossa conversa, minha ideia era perguntar o que é contabilidade no comércio exterior hoje, cara. Precisa ter algum conhecimento específico de comércio exterior? Como funciona para vocês nessa área aí? Eu diria que a contabilidade, né, de modo geral, a essência dela não muda, né, independente da atividade que a gente venha estar falando. Mas no comércio exterior, especificamente, ela tem uma relevância muito grande porque ela faz parte, assim como de uma indústria. Os custos de produção são muito importantes, né, para determinar o valor final do produto. Claro. No comércio exterior, a contabilidade tem essa relevância que é devido à complexidade tributária. Então, a complexidade tributária no comércio exterior, que nos leva à contabilidade, tem essa relevância porque quando da venda do comércio exterior, seja no agenciamento, seja na importação, na Expo, em qualquer área, a contabilidade vem ter essa relevância porque faz toda a diferença na parte comercial, na formação do custo e na última linha no resultado, né? Então esse é o nosso desafio lá. A gente vê muito aqui na nossa região que trabalha que tem essa força no comércio exterior aqui, né, em Itajaí, e acaba que não
não só por opção, mas muito do que a gente vê no nosso dia a dia acaba sendo relacionado ao comércio exterior. Claro. Então, não só diretamente ao importador, ao agente de carga, mas também ao operador logístico. Todo mundo, toda a cadeia aqui que a gente atende, acaba dependendo muito dessas questões tributárias que são um atrativo aqui que a gente tem no nosso estado, né? E isso... A contabilidade em si, ela já é importante para qualquer segmento, qualquer tipo de empresa. Ela vai ajudar na tomada de decisão. E para o comércio exterior também, que, como o Felipe estava comentando, não só na questão tributária, que tem bastante ganho, e que em muitas situações é o ganho principal da operação, mas algo que esteja em desconformidade pode causar muito problema. Então, vai atuar não só na questão da ajuda tributária, como também prevenir algum problema que tenha com alguma licença, por exemplo, um radar, uma habilitação para poder operar no comércio exterior. Então, isso a gente tem que estar sempre bem atento e ter um foco nisso para que deixar passar algo pode prejudicar toda uma operação, trancar toda uma importação. Complicado, né, cara? A gente até já conversou bastante sobre isso aqui nos outros episódios, que no comércio exterior a grande forma de se aprender é pagando multa e tendo problema, né, cara? E a contabilidade, pelo que vocês falaram, já vem como uma forma... Que é a pior forma de aprender, né? Pagando multa. Dói, né? Oi, Dói, como? né? Enfim. Mas o que a gente entende é que a contabilidade vem já até dessa forma mais consultiva, né? Do tipo, cara, vamos por esse caminho aqui que a probabilidade é dar certo, aqui tu tem ganho, aqui tu tem risco, quer correr esse risco, não quer, né? Porque o Brasil, ele... felizmente ou infelizmente, né, daí vai de cada um, ele é aberto a interpretações das mais diversas, né, cara? A nossa lei não é muito preto no branco para todo mundo saber como lidar, né? Eu acho que grande parte de ser empresário é também saber como lidar com essa... É interpretar, saber lidar, aplicar no dia a dia. Até porque tem mudanças constantes, né? E formas diferentes de apresentar tais mudanças. Isso aconteceu até recentemente na própria área de agenciamento de carga, onde a Receita Federal fez uma nova normativa, mas não colocou nos meios normais que ela normalmente coloca. Então, isso sem uma contabilidade para te auxiliar, sem especialistas para te auxiliar, dificulta bastante. A gente levanta essa bandeira aqui faz tempo, até para vocês saberem, como nossos convidados, que a gente é a favor dessa terceirização para especialistas, né, cara? Não dá para tu fazer tudo sozinho. Até se for ver assim, também. a quantidade, o tempo que cada um tem na sua área de atuação, né? Então, 17 anos, 12, isso tem uma certa relevância e tem valor para o seu cliente. Né? O que eu vejo mais de ganho até, assim, é o tempo mais aliado a uma coisa, que é assim... Por exemplo, vou usar o exemplo de vocês. Vocês atuam com várias empresas. Aquele aprendizado que tu teve com uma, tu consegue replicar para todas. Se eu faço dentro da minha casa, eu só aprendo com a minha própria empresa, né? Então, os erros dos outros não servem muito para mim. Começa que tu vai estar trazendo um risco para dentro de casa que, cara, o custo tem que justificar muito trazer isso para dentro, né? Porque ali a gente tá falando de uma equipe contábil e fiscal, né? Que tem toda uma expertise tributária e uma atualização corrente, mas que é algo que é totalmente focado no nosso negócio, é algo que a gente tem que vender para vocês, né? Claro. Vender para o nosso cliente. E às vezes, tu trazer isso para dentro de casa, tu vai trazer esse teu risco, do qual a gente vai estar sempre preparado para evitar ao máximo. E se acontecer algum dia, a gente vai ter mais recurso voltado especificamente para isso. E, enquanto isso, a empresa vai continuar focada naquilo que ela tem de melhor, vai focar né? Exatamente. Não numa obrigação que é fundamental, mas ela é acessória do seu negócio. Perfeito. Tem a questão técnica, tem a questão de capacitação, que o custo é muito maior quando vai fazer internamente, né? E tem a própria expertise do negócio, que com os erros e acertos, aquilo ali vai somando e tu vai criando uma bagagem, né? E tem uma coisa que vale muito, né, cara? Que é esse know-how aí de campo mesmo, né? Que a gente vai vendo. Porque nem tudo a gente vê na faculdade, ou enfim, né, nessas teorias. Né? Até uma das minhas grandes dificuldades da vida foi começar a entender, assim... Um exemplo, leis brasileiras. Elas mudam com frequência. Tem lá um diário da União com mais um monte de lugares pra tu ver. E tem coisa que não vai pra lá e vai pra outro lugar e tal. Como é que tu vai acompanhar isso sozinho, sabendo todas as isolado, obrigações, sem ajuda, né? Então, tu tem uma consultoria tributária que tá fazendo tal coisa, tu tem a fiscal que tá fazendo a outra, tu tem, de repente, o departamento pessoal que tá cuidando de alguma outra coisa. Tem essas nuances, né? E sozinho, hoje, dentro de casa, é tenso, né? Pelo menos... Isso, e todos os setores passam por essa complexidade tributária, contábil, societária, enfim.
E mais especificamente ainda o comércio exterior, que é uma área muito impactada pela quantidade de mudança e pela velocidade, né, da mudança. Também, além das mudanças de Brasil, né, que se tem que estar, as empresas que atuam no comércio exterior têm que estar situadas com as mudanças de outros órgãos internacionais. Então, acaba ficando mais complexo ainda para você conseguir olhar tudo e cumprir todas as regulamentações sem ter suporte. E lidar com dólar, e lidar com estoque, e lidar com estoque dolarizado, e que, cara, não é fácil. Enfim, deixa eu perguntar para vocês, cara, principais desafios da contabilidade no comércio exterior, cara. O que vocês enxergam hoje que realmente, cara, isso aqui, para um cara que está importando ou exportando, é tenso? Primeiramente, essas mudanças bem recorrentes, como a gente acabou de falar aí. Eu tava lembrando, acho que foi ano passado, Felipe, não sei, que teve um decreto com benefício de IPI que teve uma redução, foi na sexta-feira do carnaval que saiu. Depois das 6 horas. Então, tu imagina o baita de um carnaval legal que a gente teve. Férias, né? Eternas do brasileiro. Cara, então, assim, essas mudanças repentinas e recorrentes são um baita de um desafio, porque a gente precisa se atualizar, passar para vocês não terem nenhum tipo de problema. Vocês, eu digo, sim, o cliente, quem atua no comércio exterior, né? É que a gente também atua, mas aqui, nesse momento, a gente tá como host dos meus dons, tá? A gente não atua em nada, a gente só atua aqui, só. Só aqui. Aqui é melhor. É mais fácil aqui, cara. Mas, enfim. Felipe, tu lembra de algum outro desafio, assim, alguma outra complexidade? Eu diria que o grande desafio da contabilidade no comércio exterior é a quantidade de mudança e a velocidade. A forma como qual a gente anoitece não é a forma como qual a gente amanhece. Essa parte que me deixa até um pouco... Talvez o Carlos também fique assim, duvidoso. Que é, quando há uma mudança, vamos dizer que mudou a alíquota do IPI aí na sexta-feira de carnaval. A Receita Federal, ela só é válido dali para frente? Tem coisa que vai para trás e conta os 5 anos para trás quando há uma mudança, né? Não quando há uma fiscalização ou alguma coisa. Tem coisas que é retroativa? Via de regra, o estado de Santa Catarina tem uma política muito amistosa, vamos dizer assim, que ele vem sinalizando a mudança. Antes da mudança, ele vem debatendo, né? Com entidade de classe, com quem atua no setor. Então, é uma mudança bem mais, como eu vou dizer assim... Calma, bem mais tranquila. Então, eu diria que assim, o principal desafio da contabilidade para o comércio exterior é a velocidade e a quantidade de mudança, né? Tanto na esfera estadual, municipal, federal. Tem algumas mudanças que já vêm sendo sinalizadas e tem algumas mudanças que são mais repentinas, né? E mesmo aquelas que já vêm sendo sinalizadas, né, Matheus? Quando do início da vigência... Isso também pega muita coisa de surpresa e tem que adaptar sistema, tem que adaptar preço, parte comercial. Às vezes não dá tempo, né, cara? Não dá tempo. E é muito entendimento também de como ela vai se aplicar no dia a dia. Então, às vezes, a forma que a tributação vai acontecer... Então, vai ser retroativo? Realmente vai ser... Vai poder considerar tal base, isso considera, isso não entra. Então, falta clareza, né? Falta clareza. Assim, principalmente em âmbito federal, a minha experiência, assim, falta até procedimento de como passar alguma coisa para frente. Por exemplo, agora tem uma nova obrigação para operações aéreas, né? Que é no CCT. Só que isso já vem sido discutido há bastante tempo, então dá tempo para as empresas, todo mundo se preparar. Já tem outras obrigações que aconteceram no passado, de imediato, nem os auditores fiscais sabiam sobre. Imagina se as pessoas que estão lá para tirar dúvidas, consultar, não tem informação, como que você, que tem que cumprir essas obrigações, vai saber seguir de acordo, né? E tudo tem penalidade. Então, isso que, para mim, é o mais complexo da área. Ainda que queira fazer certo... Muitas vezes a regra do jogo não está na mesa, né? Cara, eu lembro uma mudança que faz muitos anos atrás, que foi antigamente para agenciamento de carga, a gente lançava CEs mercantes depois da carga chegar, só quando o frete era pago. Então, o frete era pago, a gente informava a Receita, olha, chegou uma carga, ela chegou assim, assado, gerou um número que é um comprovante eletrônico lá de, 12, 15 dígitos, carimbava atrás do documento de transporte e a carga ia. Quando mudaram para antes da carga chegar... eles avisaram antes, assim, sei lá, 1 ano antes, falando, gente, agora vai ser antes da carga chegar, 48 horas, vai ter penalidade, blá. Mas eu vou passar as informações para vocês. Durante aquele 1 ano, eu fiz vários cursos, assim, com o auditor da Receita, com um terceiro, com um consultor, blá.
Cara, toda semana mudava uma coisa, aqueles custos estavam sendo atualizados e ninguém conseguia acompanhar mais nada e ninguém sabia o que ia ser real. Aí o papo dos consultores e dos próprios auditores já era assim, cara, a gente tem que esperar virar pra ver. Porque no fim das contas, assim, a gente imagina que vai ser mais ou menos assim. E o desespero, porque vai começar multa, e a multa era... nos próximos 5 anos ela iria ser cobrada, né? Assim, então, tipo, vai começar agora, não tem problema errar, a multa não vai ser cobrada, mas a Receita tem até 5 anos pra te cobrar aquela multa, e aí tu já fica... Cara, errei agora aqui, tô aprendendo e tal, mas pode ser cobrada essa multa que eu tô aprendendo, né, cara? Então, numa mudança... não é nem só não é a multa, né? É a ameaça da multa. Essa que tira a parte da É isso aí, cara. Ainda mais pro operador de dia a dia, assim, entendeu? Que tá assumindo essa responsabilidade, às vezes com a grana que não é dele, com uma carga que não é dele. O receio de perder emprego até por algum erro. Então. Numa mudança dessa, assim, de rotina de vocês no comércio exterior, de quem atua no comércio exterior, vocês têm uma proximidade, assim, dos órgãos legisladores, assim, uma Receita Federal ou algo do Estado também? Cara, eles trabalham muito. Hoje tá bem melhor, assim, na minha opinião. Não sei se o Carlos vai concordar, mas... eles trabalham muito para tentar passar as informações e deixar as coisas mais claras possíveis. Algumas mudanças eles fazem e vão aprendendo durante o processo. E outras eles já deixam tudo certo. Assim, por exemplo, tem esse caso do CCT aí, que é essa mudança agora na parte aérea. A gente recebeu a informação com antecedência. O sistema para o CCT já estava mais ou menos pronto, já organizado, já sabendo o que precisa, a conexão que precisa. A data para frente já lançada, dizendo, vai ser válido a partir... mais tranquilo. Não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, Mudanças, foi postergado algumas vezes. Mas assim, bem mais tranquila essa mudança dessa forma do que normalmente a gente via 5, 6 anos atrás, que aí era assim, virou uma chave, vão aprendendo o processo e tem risco de multa. O que tranquiliza é quando você faz uma consulta na Receita Federal e obtém a resposta. E claro, se você está fazendo certo, né? Aí dá tranquilidade, tô operando certo e tem um aval da Receita Federal que a forma de operar tá correta. Tranquiliza e aterroriza, né? Porque dependendo da resposta... Com certeza. Pelo menos você tem uma resposta, sabe o risco que você corre, né? Então, eu diria que assim, a gente não culpa o servidor, né? Que tá ali atuando, que tá ali atendendo, porque o grande desafio é quem faz a norma não é quem vai cumprir ela ou quem vai cobrar. Quem vai botar para rodar, né? E também a quantidade de servidores e pessoas para responder a quantidade de dúvidas nunca é suficiente, no final das contas. Então, claro que é complexo e claro que leva tempo. Isso é natural e não é só um problema do Brasil, né? É um problema geral. Outros lugares também enfrentam isso, têm dificuldades e tem lugares que eu acho que é até mais complexo de operar do que aqui. Uma das coisas que ficou de dúvida para mim nessa parte dessas dificuldades, dessa complexidade da contabilidade no comércio exterior é a parte de câmbio, assim, cara. Envolve muito problema para vocês fazer essa contabilidade da forma certa, sabendo que às vezes tem 3 moedas numa operação e... Né? Como é que funciona isso, no geral? Se influencia, né? De modo geral, isso influencia muito na contabilidade. A gente recebe, quando a contabilidade recebe os documentos, ou ainda que receba quase que em tempo real, ou do dia seguinte, enfim, mas a gente já recebe, né? O fato já ocorreu. Então, quando que a gente vai ver isso? Hoje, na Auditária, a gente tem um foco muito grande em contabilidade consultiva. O que é a contabilidade consultiva? Além de fazer a conformidade legal, aquilo que é obrigatório, a contabilidade consultiva vem atuar na gestão. Pouco antes de chegar, né? Exatamente. Então, quando a gente tem essa atuação, quando a gente tem esse foco consultivo, a gente consegue ver o fato depois de ele já ter ocorrido, mas ainda assim consegue agir para os fatos futuros. Entendi. Então, no câmbio especificamente, a gente não atua quando ele está acontecendo. Mas após o acontecimento, se a variação cambial foi muito alta, se ela foi muito baixa, quanto vai impactar no preço, a carga tributária que incide sobre a variação cambial. Então, a gente tem um cuidado muito grande nisso para poder orientar o cliente a mudar, né, a atuação dele ou a forma como ele fecha o câmbio, se ele usa trava, que mecanismos de trava ele usa. Então, essa contabilidade consultiva vem dar esse apoio para mudança. Mas normalmente, quando ocorreu alguma situação, aí vocês percebem essa situação e aí vão instruir para as coisas futuras. Perfeito. Dá para fazer coisas antecipadas já com a experiência de vocês? Peguei um cliente novo, o cara chegou lá, falou, vou começar a importar. Tu já consegue dar uma diretriz pro cara? Aí consegue, né? A gente consegue dar algumas diretrizes. Isso se ele quiser ouvir, né? Vamos lá. Se ele quiser ouvir, claro. Algumas diretrizes no seguinte sentido, né, Matheus? Se ele vai usar... quais os mecanismos de trava ele pode utilizar? Se ele faz câmbio à vista, se ele faz câmbio a prazo,
se ele vai usar um FINIMP, se é capital próprio, capital terceiro. Então a gente consegue dar essa direção. Como integralizar esse capital, tudo. E isso acaba influenciando também quando a gente está falando de câmbio, ou falando de qualquer situação financeira, muito das informações que a gente está produzindo vão ser analisadas por um banco, alguma instituição, e se ele tiver, às vezes, algum problema, tiver alguma inconsistência na demonstração contábil, isso vai poder prejudicar também a operação dele. Entendi. Vai poder prejudicar na forma que ele não vai conseguir alguma taxa melhor, não vai conseguir negociar algum câmbio mais interessante. Ou às vezes o próprio financiamento aí para uma importação, para uma exportação. Perfeito. Então tudo isso também pode não ser, a gente pode não conseguir às vezes prever algo, embora a gente consiga ver alguma tendência assim do mercado e tal, mas a gente não tendo a informação clara e não produzindo uma boa demonstração, né, não conseguindo transparecer aquilo que a situação da empresa, ela vai prejudicar nessa situação dessa análise do banco, que é nessa contabilidade consultiva que a gente faz, muitos dos itens que a gente analisa, que a gente vai apresentar, muitos índices financeiros, eles vão ser os mesmos índices que o banco vai utilizar também. Entendi. Então, se a gente já antes vai vendo que, por exemplo, a empresa ela tá planejando fazer alguma importação pro final do ano, e a gente vê que no decorrer do ano essa situação financeira dela não tá muito interessante, com certeza lá no final, quando ela precisar do banco, precisar de uma linha de crédito, não vai ser uma coisa tão fácil. Sim. Então, até mesmo essa questão desses índices, a gente já viu em algumas outras situações quando foram mandar aí informações para a IATA, por exemplo. Que a IATA ela também vê esses índices e há alguma coisa que pode dar algum problema nessa renovação. Claro. Então, tudo isso vai estar diretamente ligado a esse nosso trabalho, esse desafio que a gente tem de, às vezes, a gente prever essa situação e quando a gente consegue analisar e trabalhar em cima dessa demonstração junto com o cliente, fazendo essa contabilidade consultiva, que cada vez mais a gente vê que o cliente que está tendo essa necessidade e está procurando a gente com mais interesse para isso, a gente vai conseguir evitar que lá na frente ele tenha algum problema com isso. Legal, cara. Seja com o banco, com a IATA, como eu falei. Vocês acham que está chegando o momento que os empresários, enfim, as pessoas responsáveis estão dando essa devida atenção para a contabilidade, ou é só melhorando dia a dia e... Muito. Hoje em dia, eu diria que é indispensável, né? Independente do Mas tipo de negócio. Mas é para vender teu peixe ou é o que está acontecendo? Não, isso é o que está acontecendo na prática. Independente de ser conosco ou no mercado, é o que está acontecendo, né? Então a gente vê que hoje em dia não tem como ter um negócio, como conduzir um negócio de sucesso, ou como almejar crescimento, sem uma boa assessoria contábil. Que louco, né? Até porque se for ver a quantidade de obrigações e necessidades que vão tendo ano após ano só aumenta. Então, para isso você precisa ter um especialista. E até vendo o Matheus falando sobre IATA, isso não é o comum de um contador, conhecer, saber o que é a IATA, saber que a IATA pede certos documentos que são contábeis, ter esse entendimento não é... O que eu vejo não é o geral de uma contabilidade que atende clientes no mercado nacional apenas. Cara, uma pergunta. Como é que a contabilidade hoje auxilia nesse cumprimento dessas obrigações fiscais, aduaneiras e tal, assim? É sempre baseado no que o cliente manda de documento? Tem coisas que é só a contabilidade que faz, ou o cara tem que fazer e vocês acompanham? Como é que funciona nesse geral, assim? Porque a gente, até, desculpa te interromper, mas para contextualizar, a gente vê muito o papel do despacho aduaneiro, assim, né? Então, o cliente, ele já sabe disso e que o despachante aduaneiro é uma das peças principais, ou se não a principal, para a operação dele, numa importação, numa exportação, porque está diretamente ligado com liberações, né, das suas mercadorias, etc. Mas os contadores, eles participam ativamente disso, dessas obrigações aduaneiras, fiscais, etc. Inicialmente, acho que já a questão da habilitação do Siscomex para operar, então algo que a gente faz lá, tá? Então isso a gente já está diretamente ligado. Felipe, não sei se é alguma outra licença, algum outro órgão, Anvisa, algo do tipo também. Tem dois, a gente diria assim, a Receita Federal, a Receita Estadual e Municipal, né? Todas as três têm atuações, interferem na vida do comércio exterior, mas mais precisamente a Receita Estadual e Federal, 100%. Não tem como atuar no comércio exterior sem passar pelo crivo da Receita Estadual e Federal. E o nosso papel, enquanto consultor, enquanto contador, né?
dessas empresas que operam no comércio exterior é de manter a conformidade legal, ora relacionada ao radar, ora relacionada a obrigações estaduais, DIM, SPED, tem algumas declarações que a gente tem que cumprir. Que parece grego para pessoas como nós, leigos, né? E se não cumpre, se a gente não cumpre esses prazos, se a gente não entrega essas informações, no dia seguinte, nada acontece. Não existe nacionalização, não tem desembaraço, não tem despacho, tudo para. Então é Um pouquinho extremamente importante, sério. né, Carlos? Esse caso que o Felipe falou, a DIM, por exemplo, que é uma obrigação estadual, ela tem vencimento ali no dia 10. Não passou, não transmitiu, ou não pagou ICMS e a gente também não avisou, ou aconteceu alguma coisa ali. Cara, dia seguinte, trancou, não registra nada. Acontece. Não registra nada. Ah, mas eram 100 containers. Não faz diferença. Um débito de R$5. Cara, tá travado, não vai liberar. Basicamente, o contador não pode errar, então. Nesses casos, sem dúvida nenhuma. Na real, não pode errar em nenhum caso, né, cara? Não, mas É que esse caso é mais imediato, né? Esse é como se fosse muito imediato, né? Já Imperdoável. já pega direto e já prejudica na hora, né? Então isso é complexo. É que tem coisas, né? Vamos admitir assim, ó, uma empresa de prestação de serviço. Então, ainda que haja uma falha ali, ainda que haja um erro ou algo que não seja tempestivo, no dia seguinte tu vai abrir o teu negócio e vai continuar funcionando. No comércio exterior, não. Entendi. Porque assim, né, cara, se tu para pra pensar, a gente já, enfim, comentou isso bastante, mas pra contextualizar, a gente tá trazendo coisas desconhecidas de outros países pra dentro do nosso país, né, cara? Então tem que ter um controle, assim, ou a gente está mandando coisas daqui pra Mas lá. é forma de enxergar também, Arlon. O Brasil, ele sempre foi muito protecionista, né? Se for ver a história, a gente começou a abrir as portas para importação na década de 90 e a exportação acontece, exportação de commodity é algo bem antigo. Se a gente já for comparar o Brasil com os Estados Unidos, os Estados Unidos ele acredita que na sua importação, o país que está enviando a carga, ele já fez todos os procedimentos burocráticos, aduaneiros, então a carga está chegando segurança. Então ela é mais branda, assim, numa operação de importação. Já na exportação, ela acredita que é o dever dela fazer tudo para que a carga viaje e saia segura do seu país até o destino. Então é uma forma diferente de enxergar... O Brasil é o contrário. O Brasil é o contrário. Talvez já seja cultural também, né? Sim, é cultural, no final das contas. E assim, não dá pra dizer jeito certo e errado, né? Eles acreditam num São modelo, formas de enxergar. no outro. Isso que pega. Mas eu acho que, até pra mim aqui, tô sentado, não sabia que tinham algumas coisas contábeis que atrapalhariam tanto o comércio internacional, assim, do dia pra noite. Assim, a ponto de não funcionar, né? De não funcionar, E aí fica falando essas siglas aí, que depois alguém vai no Google lá e busca lá pra nós, escreve lá, esses SPED, DIM, essas coisas aí, que não é muito da nossa área, mas é importante, né? Cara, sobre benefícios fiscais, regimes especiais, a contabilidade que consegue dar uma ideia para o cliente, aproveitar esses regimes e esses benefícios, como que funciona nesse geral, assim, na visão de vocês? Sem sombra de dúvida, né? A contabilidade tem papel crucial na consultoria, no oferecimento dos regimes especiais e de quais os estados, né, têm os melhores incentivos. Vocês ajudam na aplicação também, assim? Tanto na aplicação, quanto na descoberta de quais estados oferecem melhores incentivos. Eu diria que quando de um determinado negócio vai iniciar, ele sempre vai, especificamente do comércio exterior, né? Certo. Quando ele vai iniciar, ele vai fazer uma pesquisa. Em que estados me fornecem incentivos que eu posso operar, conciliada a logística que vai conseguir me atender, claro, né, num tempo hábil, que isso é muito importante. Às vezes tem um incentivo maravilhoso, mas logisticamente não funciona. Mas não tem porto e não tem navio. Exato, então tem que conciliar tudo isso e a gente tem papel fundamental nisso, porque sem isso, a mercadoria não chega ao cliente em tempo hábil, ou ela chega com custo muito mais caro. Então, sem dúvida, a gente atua muito nisso. Eu diria que hoje, falando de comércio exterior, Santa Catarina é protagonista aí, Espírito Santo, Suape, Minas Gerais também tem operado bastante agora. Extrema, né? Tem bastante... Extrema tem muita coisa. Eu diria que os principais, mas Santa Catarina ainda é uma referência, a gente é suspeito em falar, né? É apaixonado. Vendeu peixe, claro.
Mas é interessante falar porque, assim, o cara talvez está pensando num benefício específico, assim, né? Por exemplo, Santa Catarina tem um benefício de ICMS. Mas também tem para outras coisas, né? Às vezes o cara tem para industrialização de alguma coisa aqui que vai deixar o negócio dele... Tem para e-commerce, tem para produto médico, hospitalar. Setor pesqueiro, tem pro setor E aí portuário, cada estado... É que nem o do Espírito Santo para e-commerce de vinho, pelo que eu já vi, de bebidas alcoólicas, é um específico. Perfeito. Então cada lugar tem uma especificidade. Isso é aquela coisa boa e ruim, né? Tipo, o Brasil ele é complexo, ele é dividido entre tributos e cargas federais, estaduais, municipais. E isso é ruim, porque daí é difícil entender e tal, mas ao mesmo tempo abrem essas brechas, né? Às vezes num estado te dá um benefício maior e aquela cidade tem um ISS menor e assim vai. E se tu conseguir montar bem essa tributação, talvez tu já seja 5%, 10% mais competitivo do que um concorrente que não viu isso e tá... E um ponto também acho que bem legal do que eles trouxeram é que antes de você começar qualquer negócio, você tem que se planejar bem, né? Não é só executar e achar um produto certo para importar, e sim você consultar uma contabilidade, trocar uma ideia, ver qual o melhor benefício, entender por onde trazer essa carga. Agora falando mais da importação, mas isso serve também para exportação, claro, apesar de ser mais simples, mas ter um processo muito bem definido, que depois fica mais fácil, que é só vender e operacionalizar. Mas se você pula essas etapas, a chance de você ter multas, de ter custo mais alto e a tua operação acabar não ficando viável é muito maior. Uma das coisas que eu vejo até na exportação não é talvez para o benefício para o comércio exterior, né? Porque os impostos de exportação, eles são... Uma vez até veio um convidado aqui, eu fui numa live, ele falou, eles não são isentos, eles estão desligados. É uma coisa assim, eles existem, mas eles estão desligados de alguma forma. Não tem que tributado. Pesquisar depois tem o conceito melhor. de isento e não tributado, né? Os dois não pagam, mas isso, tem um existe, tá constitucional desligado, e o outro não. É uma coisa assim, enfim. Bem simples. Mas bem ele te fácil de dá... entender. Brasil. Mas tem outros benefícios, como por exemplo a própria industrialização. Às vezes tu faz num estado que te dá incentivos e te dá a terra para tu montar a tua indústria. O outro te dá um benefício de... Como o Paraguai tem feito com a maquila lá, né? Enfim, Zona Franca de Manaus. que é até um dos episódios que a gente tá planejando aí, enfim. Em breve sairá um maquila. Agora eu já me comprometi e ferrou, tá, Ju? Nós vamos ter que fazer. Mas enfim. Gente, Gente, tem a BMW também, aqui veio pra cá, teve benefício pra vir pra cá, né? Claro. Então tipo assim, sempre dá um jeito pra IMPO, pra isso, diretamente ligado ao comércio exterior ou não. Tem alguma forma de tu, de fato, fazer esse estudo, né? A gente brinca quando abrimos a nossa empresa que tu precisa de pelo menos uma assessoria contábil e uma jurídica no comércio exterior. Se tu não tiver isso, tu já não sabe como... Já nasce morto. Tu já nasce, assim, mais difícil. Porque arrumar o pneu do carro com ele andando é um pouco mais complexo, né? A gente sabe bem como é. E a gente vê falando do incentivo fiscal ali, né? Que aqueles estados ali que eu comentei atuam muito fortemente nisso. Tem vários desafios a serem superados agora na reforma tributária. Todo mundo está ouvindo, né? Reforma tributária. Ligou a televisão, é reforma tributária. E tem vários desafios a serem superados. Mas eu diria que um dos principais é respeitar a vocação de cada região, de cada estado. Porque os incentivos nada mais são que atrativos para determinados negócios, para determinada região. E a reforma tributária, pelo menos a forma como está sendo proposta, agora vamos ver como é que se comporta no Senado. Claro. A forma como está sendo proposta não leva em consideração a vocação de uma região que é mais portuária, a vocação de uma região que é mais turística, a vocação de uma região que é mais industrial e várias necessidades locais, né? Se a gente pegar, por exemplo, a história da Zona Franca de Manaus, ela foi para a soberania nacional há, sei lá, mais de 50 anos e deu certo, trouxe inúmeras fábricas, trouxe desenvolvimento para uma área, capacitação e etc. E se não tivesse isso, por que alguém levaria sua empresa para lá naquele momento, né? Então, isso não é só de Brasil. Eu já vi sobre Zona Francas e zonas de processamento especial. É muito comum isso na China, eles dividem muito as áreas. Então, será que é o mais inteligente simplesmente olhar de forma generalista para tudo e não ponderar o que cada um tem a sua vocação, como o Felipe colocou? Eu acho que assim, se tu for analisar aqui, o benefício de Santa Catarina, ele tá aí vigente desde 2006. É um benefício que todo mundo a maioria que tá utilizando aqui são empresários de fora também. Tem muita gente local, mas tem muita gente que veio de fora, de outros estados, né? Sendo
atraídos pelo benefício. Então, o conhecimento do benefício é comum no Brasil inteiro, vamos dizer assim. Então, por que não só em Santa Catarina que dá certo, mas por que deu tão certo em Santa Catarina? É um benefício que poderia ser replicado talvez em outro estado. Claro. Mas então... Mas vai da força, do interesse. Então, essa aptidão que tem aqui, o nosso estado para toda a cadeia, a parte logística, a prestação de serviço aqui, portuário... O atrativo das cidades. Exatamente. Quantidade de portos no estado, tem bastante coisa, aeroporto. Poderia ter algum outro estado? Poderia. Pode. Um benefício simples até, e tem outros lugares, mas acaba sendo atrativo aqui em Santa Catarina e funciona pela aptidão. O nisso foi o Espírito Santo, né, que acabou perdendo muito espaço para Santa Catarina, que teve um investimento muito maior em área portuária, retroportuária, armazenagem, enfim. Acho que ela não ficou parada no seu benefício de 2006. Ela realmente fez muita coisa e deu toda uma infraestrutura para empresas se instalarem de fato por aqui. Espírito Santo tem 40 anos, nós temos na casa de 20, né? Então imagina. Claro. Não, e assim, honestamente falando, daí vai do interesse de cada estado, de quem está liderando o estado naquele momento, para fazer de fato acontecer ou não, né? Como eu sei que tem outros benefícios em outros lugares que são bem mais vantajosos do que Santa Catarina, que tem suas particularidades, seus riscos, seus prós, contras, enfim. Mas vai de cada estado, eu imagino, tentar desenvolver. Assim, eu entendo um pouco do outro lado também, que é o fato, assim, tá aí uma área não portuária. Ela queria também gozar de possibilidades de importar e de os importadores estarem lá e tal. Como é que ela faz isso, entendeu? Então, não é só porque eu nasci longe do mar que eu não posso ter chance. Claro. Enfim, mas realmente ficou bem para todo mundo que viu essa primeira passada aí antes de chegar no Senado agora, que com uma insegurança brutal, assim. Pelo menos nessa hora que a gente está gravando aqui o podcast, dia 1º de 2023, né? Insegurança, desconforto e algumas categorias, eu diria que até pânico, né? Tributariamente até pânico. Serviços, né? Eu vi de serviço que pegou feio. Vamos ver. Tomara que estejamos errados e daqui a uns 10 episódios pra frente a gente dá uma risada dizendo, pô, a galera viu lá e não é todo esse bicho. Graças a Deus mudou, salvaram o Cara, uma coisa que da contabilidade a gente queria discutir é sobre essa análise de custos e lucros aí, né? O Felipe já tinha comentado um pouco antes na questão de ajudar a formação, ou do custo, ou do lucro, etc. Como é que fica para vocês isso? Sim, realmente agem em cima? Vocês são aqueles caras que chegam a apresentar no final assim, cara, o teu produto, esse copo que tu importou, custou 38 centavos por unidade. Qual é a atuação de vocês nisso? Tem alguns momentos, né, da atividade de comércio exterior que a gente vem atuar posterior ao fato. Certo. Especificamente o tema ligado ao custo, a gente atua preventivamente, previamente, eu diria, né? Por quê? Porque todo produto, seja ele importado ou exportado, a importação até mais. A exportação, geralmente, em alguns segmentos tem margens maiores, mas na importação tudo é muito competitivo. Então, tem setores aí trabalhando com margem de 2%, 3%, 1%. Então, a questão tributária, o incentivo fiscal, a formação do preço, o custo, é extremamente importante devido à competitividade que tem no setor. Então, a gente atua assim. Tem muita empresa de fora do estado vindo para Santa Catarina ou indo para Minas, ou enfim, para várias regiões. E sempre o primeiro local que essas empresas procuram quando vão sediar uma filial ou uma matriz em outros estados é contabilidade. Vão ver o incentivo, vão ver a formação de preço, o que é possível, se é aplicável ao setor dela, ao produto dela. Então, se a contabilidade ela é essencial para fomentar o comércio exterior. Sem sombra de dúvida. E aí, no momento seguinte, ela vai procurar o quê? Quem vai ser o... Eu já decidi e já tenho os números na ponta do lápis. Vai ser Minas. Vai ser Minas Gerais ou vai ser Santa Catarina? Não, Minas não, vai ser Santa Catarina. Então, quando ela decide, né, vir para Santa Catarina, ela vai no contador. Depois do contador, aí ela vai ver o operador logístico, ela vai ver um agente de carga, ela vai ver um despachante, uma transportadora. Entendi. Mas primeiro é ver se o número, se o projeto para de pé, passa pela contabilidade. Ela consegue fazer esses confrontos entre o que de fato a contabilidade apurou e o que gerencialmente ela viu de custo ou de lucro da operação dela? Dá para combinar isso e ver se está de acordo ou não? Quando nós atuamos, via de regra, sim, o custo orçado é aquele realizado. A única diferença que fica,
que não é conhecido, né? É a variação taxa cambial. Uhum. Esse é uma... Tu não consegue saber Esse a variação esperava cambial, mais. cara. O Já contador fosse melhor, faz né, tudo, Felipe? babá, e Não- consegue, Não é o consegue prever primeiro. câmbio assim daqui boa, a um mês, como pode, nada. né? Cara, eu já tive mais esperança com a contabilidade, cara. Numa operação convencional, né? Pô, eu compro e vendo e o boleto da compra ou da venda, o pagamento é aquilo que vai vir. Aham, No comércio exterior, não. não. É o único ponto, né? A variação cambial, seja ela positiva ou Uhum. negativa, ativa ou passiva, é o único ponto que fica posterior e tem que corrigir na próxima remessa, no próximo lote, porque aquele item já foi vendido, né? Sim, Já foi praticado outro preço. sim. E é complexo, né? Porque daí começa aquelas coisas mais, eu acho que um pouco mais difíceis de se lidar, que é assim, a minha importação, a primeira veio com uma taxa de 5, com um custo assim, nananã. A segunda já caiu em canal amarelo, demorou um pouco mais, já teve uma armazenagem, a taxa tá outra e eu tô com tudo isso no meu estoque e eu tenho que botar um preço de venda no mercado, eu tenho que imaginar o preço médio, saber... Já começa a ficar complexo. E o cara só queria comprar e vender, né? E aí vem mercado, vem demanda, vem recessão, vem pandemia. Aí tem variações de dólar altas, por exemplo, de repente cai o dólar um monte e o cliente na ponta quer o dólar vigente, o cara tá com o estoque com o dólar passado mais caro e aí... Esse eu acho que é um desafio, um dos piores aí de quem importa, né? E a gente fazer um escolheu o estoque. comércio exterior, né? Aí Tanta coisa pra fazer, né? Mas é tão simples, né? O importador ou exportador, quem quer que seja, ele poderia ir lá e contratar, utilizar, né, algum dos mecanismos de trava cambial. Uhum. Aham. Ele poderia fazer isso e problema resolvido. Só que, como eu comentei agora há pouco, as margens são tão pequenas que Porque isso assumir tem um custo, claro. desse, Isso tem um toda segurança tem um maior custo. né? Claro. Uhum. Então, nem todo importador, nem todo exportador contrata trava. Tu ouviu Por conta do o custo. episódio do Teus e Tons que a gente falou sobre isso, cara? Não. Pô, tem um episódio do Teus e Tons que a gente falou sobre isso. Eu acho que era... Tá na última folha aqui, ó. Ju falou, nós vamos ler aqui, ó. Os riscos Qual é riscos cambiais, não. cambiais no Comex? É, episódio 80. Boa. Isso aí. Poxa, prevê-se isso, cara. Caralho. Enfim, bem legal, porque daí a gente fala sobre essas travas, o custo, o que ela traz de benefício e o que ela traz de custo pra isso. Bem interessante, assim. Acho que vale a pena a galera ouvir. Uma das coisas que, assim, tá quase claro pra mim, mas acho interessante a gente bater um papo é sobre, assim, existem contabilidades generalistas, como o Carlos falou, e tem as especialistas em comércio exterior, cara. Por que contar com a especialista em comércio, assim, cara? Realmente traz um ganho ou contabilidade é contabilidade e dane-se, é só Cara, contar? a gente trabalha com... Como eu falei antes, assim, a gente trabalha com muitas empresas que vão estar na cadeia inteira. E como a gente tem a oportunidade de trabalhar com várias empresas de cada ramo, a gente consegue aprender muita coisa que está acontecendo e verificar algumas tendências. Então, não necessariamente que a Auditar nasceu para ser... Claro. Para funcionar só para o comércio exterior. Claro. Mas, claro, a gente está numa região aqui que trabalha com isso, respira isso. Isso é muito importante. Até mesmo a gente constantemente tem bastante conversa com os fiscais da prefeitura, por exemplo, do qual uma obrigação acessória nossa, se ela não for bem confeccionada, a cidade de Itajaí recebe menos repasse de ICMS. Entendi. Então, tudo isso tem muita importância também diretamente para o município. Então, acaba que a gente tem uma grande variedade de empresas que trabalham nessa área. Acabou sendo um curso meio que natural que foi tomando pra gente. Claro. E é interessante que muitas empresas que são da área procuram a gente também, por já ter esse conhecimento, que trabalhamos com várias empresas Claro. do tipo. E isso vai dando força pra gente estudar mais, procurar mais e desenvolver mais a nossa equipe com esse foco pro comércio exterior. Tem uma coisa até, desculpa te interromper, Matheus, mas que eu lembro mais ou menos assim, que é assim, por exemplo, né? Tu tem essa experiência, então, em todas as empresas da cadeia. Daí, tu sabe que se um cara que vai prestar um serviço pro exportador ou pro importador, ele é do Simples Nacional, de repente tu consegue dar uma instrução pro cliente lá, exportador ou importador. Cara, faz assim, emite a nota assado, sei lá o quê. Se o cara já é de um outro tipo de como é que se chama isso? É regime tributário? Se ele tá no lucro presumido, etc. Daí ele, de repente, tem um outro caminho. Isso também dá para ser feito, sabendo de cada nuance, de cada um dos atores, assim, do comércio exterior?
Ó, peguei, ó. Ficaram os dois em silêncio. É que eu achei que Conseguimos. É que o Felipe se mexeu, eu achei que ele ia responder dele. Segurei, né? Entendi. Com Cadê certeza. aquela hora dizendo assim, pô, o Felipe é muito bom. Deixa porque comigo. O cara é o... Vamos lá, Felipe. Ó, eu levantei a Não, moral não dá. dele, Faz pô. sentido a pergunta? Enfim. Faz sentido a pergunta, assim, isso é muito importante. Hoje eu atendi, coincidentemente, um projeto que estava vindo para Santa Catarina. Ele tinha um contador, tinha um consultor, um profissional que atendia ele, mas não vivia o setor. Uhum. Por ele não viver o setor, o que era o produto dele? Ele trazia alguns maquinários para instalar em postos de combustível. Certo. E quando ele trazia, e tinha uma trade que atendia ele, a trade fez o projeto, mas considerando que ele era optante pelo Simples Nacional, deu todo um tratamento. O contador dele, como não vivia o setor, não pôde contribuir. A mercadoria chegou, ele está vindo ser nosso cliente agora. A mercadoria chegou, o custo que foi programado para ele era completamente diferente, tributariamente falando. Tinha que pagar ST, tinha que pagar diferencial de alíquota, enfim, foi um completo desastre. E aí na reunião estava a importadora, a trading, o importador, que era o adquirente, e o contador dele. E de pronto a contadora disse, olha, não é a minha área, eu confesso que não sabia, não conhecia. Assim como nós não atuamos em outras áreas, né? Claro. A gente não atende nada do setor agropecuário, não fizemos contabilidade pública. E se não vier nos consultar, tem especialistas, tem profissionais que vivem isso. Então a gente se sente mais confortável em orientar aquilo que a gente vive, né? Aquilo que a gente respira. Claro. Já deu uma explicação prática, praticamente, da importância, né? E assim, o que um cliente hoje que deseja operar no comércio exterior ele deveria buscar numa contabilidade? O que ele deve questionar, assim? Porque talvez tenha gente ouvindo a gente que... eu tô pensando em começar a importar, quero exportar e quero saber o que eu devo checar com a minha contabilidade para ver se ela realmente tem conhecimento de causa. Esse eu acho que é o segredo, né? Assim, como é que eu identifico que a contabilidade de fato sabe? Porque falar que sabe, para não perder uma venda, todo mundo, meu amigo. Todo mundo. Não, né? como é uma área muito técnica, né? Em poucos minutos ali de reunião, em poucos minutos de conversa, já vai ser possível sentir, porque quando ele quer importar, ele vai precisar de habilitação do radar. Esse tema vem para a mesa. Ele não vai conseguir. Ele vai precisar de uma trade ou de um benefício fiscal para atuar no comércio exterior. Ele não vai conseguir. Ele vai precisar de uma série de outras exigências, vai precisar falar da questão cambial. Então, o profissional, muito brevemente, ele já vai se manifestar e dizer, olha, é um setor que eu não atuo, né? Então, é muito importante isso. Tu tá defendendo que os contadores são honestos, assim, do Brasil. De modo geral. Eles vão falar não, assim... a regra é. Tá. Não, eu digo isso porque assim, né, cara? Se o cara, às vezes, teve uma moda aqui por um tempo que era... conquistei um certo dinheiro na minha conta, quero importar alguma coisa, vou pra China e vou trazer, assim. Mas os caras não tinham nenhum conhecimento de comércio exterior e da causa de nada. Então, para um leigo chegar e fazer essas perguntas, tipo... Tá, e aí, quais são os documentos que eu preciso para tirar um radar? Fica meio complexo, assim, né? Tem alguma outra forma que dá para ver, no final, assim? são sempre as perguntas, né? Não é nem a resposta. É saber fazer as perguntas certas, que aí você vai conseguir identificar se a empresa ou a pessoa especialista ou tem conhecimento de causa ou não. Até falando disso, desculpa interromper, mas eu lembrei de uma coisa que a gente normalmente aprende, assim, ao passar dos anos da vida, que é... pedir indicação de alguns clientes que são de comércio exterior, com nome e contato, e ligar para os caras, né? E perguntar se de fato a contabilidade é relevante, sabe fazer isso, etc. Indicação continua sendo, desde sempre, uma das melhores formas. Esse é um caminho, e eu diria que um outro bom caminho é procurar... eu vou atuar no comércio exterior, que é o exemplo. Eu vou para uma região que tem essa vocação e, naturalmente, a maioria dos profissionais que eu for buscar... eu vou... no operador logístico, ele vai sugerir alguns profissionais e vai falar com foco no comércio exterior. Legal. Ele vai no despachante aduaneiro, da mesma forma. Ele vai no transportador, da mesma forma. E, naturalmente, ele vai vai ser melhor assistido naquela região, sabe? E o feeling, né? Tem que ter um pouco. E também o nosso amigo ChatGPT, né? Pergunte pra ele que ele vai te ajudar a te dar pelo menos... Cara, eu duvido que tu botou aqui ChatGPT. Se tu botou algum episódio de ChatGPT, daí tu imaginou todo o futuro, mas não botou, né? Então eu ia desistir. Mas Será que o nosso amigo já conseguiu travar o ChatGPT? Cara, não sei. Nós temos um amigo em comum que tava tentando, né? Eu acho que não. Agora, acho que o foco dele é travar o Bard, não é? Que é da Google. Então, ele tem as inovações dele malucas lá na cabeça dele. Mas o que é legal é assim, cara, a informação tá ficando cada vez mais fácil, até
de tu questionar como e onde. Legal usar essas ferramentas e tentar entender como é que tu acha o melhor contador ou quais perguntas tu deve fazer, né? Já teve já teve potencial cliente que a gente atendeu que, cara, procurei no Google contabilidade especializada em comércio exterior e acabou chegando na gente. Então, Legal. Então, realmente tem... Parabéns ao teu marketing. Que tá fazendo um bom trabalho lá, né? Não, mas esse marketing, esse boca a boca também que o Felipe Também falou, faz, indicação, cara, faz muito sentido. É porque é meio louco, assim, né? Num geral, hoje em dia, as empresas, elas estão virando... eu não sei, deve ter uma teoria dessas, assim, na internet. Tipo assim, a empresa, ela é que ela é generalista, mas ela tem 2 especialidades fortes. E aí, lá na frente, ela faz outra coisa. Tem sempre uma teoria maluca dessas do marketing. Aí, se tu procurar, tu vai ver. Mas elas têm que ser, de fato, generalistas, né, cara? E ter algumas áreas de especialização. Dentro dessas áreas, elas também têm que ser generalistas depois, né? Porque tá ficando num nível de nicho alto agora, né? Assim, tipo, vou usar um exemplo de medicina. O cara é um clínico geral, ele sabe bastante sobre, né, o corpo humano no geral. Daí ele fica especialista em veias e depois ele vira, sei lá, especialista só nas artérias que são amputáveis. Entende? Tipo, vai descendo, assim, a cadeia. Eu acho que cada vez mais as empresas elas vão tendo esse guarda-chuva aí, velho. Hoje nós atendemos aí em torno de 1.800 empresas, né, auditar. Agora em fevereiro nós vamos completar 30 anos. A gente atende em torno de 1.800 empresas, 50% é comércio exterior. Então 50% já tem uma especialidade um pouco. E temos uma equipe de 180, arredondando aí 180 colaboradores, que é um outro ponto muito importante na hora de buscar uma assessoria, na hora de buscar uma consultoria, é a estrutura. Porque quando eu vou procurar uma estrutura que é incompatível com o meu porte, com o meu volume, naturalmente eu vou sofrer. Então, esse é um outro ponto importante, né? Aí fala aquele papinho de vendedor. E não é um monte de Zé Ruela, são especialistas. Ó, você pode botar 180 Zé Ruelas lá só pra fugir, né? Mas, enfim, Mas você tem que pagar ainda eles, né? Então, assim, pra complicado. pagar tem que ter entrada. Tem que melhorar. Cara, brincadeiras à parte, uma das coisas que a gente gosta de perguntar bastante, independente do assunto, é quais são os principais erros, armadilhas que as empresas têm que evitar aí? No caso, na contabilidade hoje, assim. O que vocês veem que acontece muito? Por exemplo, tu deu um case hoje, né? O cara importou, achou que era tudo no Simples Nacional e não era. Que mais, assim, que vocês lembram que são erros frequentes que acontecem que dá pra dar a dica pro nosso ouvinte aí pra ele... Tô pensando em você, hein? Fica ligado. Um tema muito sensível aí no comércio exterior é a habilitação do radar. Tá. E não é só habilitação. Todo mundo pensa que faz habilitação e tá resolvido, agora eu posso importar ou exportar e não preciso de mais nada disso, né? A manutenção do radar, que passa obrigatoriamente pela contabilidade, é muito importante. Porque é muito frequente, em determinada operação, ter um canal cinza, ter um canal vermelho. Até o índice da nossa região aqui é bastante de canal verde, né? Isso é um ponto positivo. Mas quando de um canal cinza e um canal vermelho, a empresa tem habilitação. Mas quando ela é provocada a apresentar a contabilidade, a parte financeira e tudo que ocorreu naquela operação, aí muitas vezes o radar vem por água abaixo. E é feita uma revisão de ofício, ele tinha um radar ilimitado, vem para limitado, vem para simplificado, enfim. Não só o canal cinza, algo do tipo, mas uma própria revisão espontânea da Receita Federal no radar. Que isso pode acontecer, tá previsto em lei. Claro. E a gente já viu casos de acontecer realmente a Receita atuar nisso. E se a empresa não consegue comprovar a capacidade operacional e financeira, por mais que lá no passado ela tinha capacidade para conseguir a habilitação inicialmente, depois disso, não consegue mais comprovar, então beleza, então tu não precisa mais de um radar desse, cara. Vai acabar com todo o teu planejamento. Então esse é algo que sempre tem que ser bem acompanhado pela empresa para realmente mostrar que tem essa capacidade operacional e financeira para poder sustentar essa operação, né? Claro. Que passa pela contabilidade. E uma grande outra área que é muito importante é a manutenção do benefício fiscal. Porque uma coisa é poder aplicar o benefício fiscal no desembaraço, na nacionalização. Outra coisa é fazer a manutenção desse benefício. Tem uma série de obrigações... Lista negativa. Que tem que cumprir, tem que apresentar e tem que estar regular, sob pena da perda do benefício. Então imagina, tá chegando uma operação de 30 contêineres. Ou eu tive um problema com o radar, não vou conseguir. Ou eu tive um problema com o benefício, eu consigo nacionalizar, mas pagando todo o tributo ICMS integral, sem utilizar o benefício. Então, eu diria que 2 grandes e importantes áreas
que ligam, né, que passam pela contabilidade, é radar e benefício fiscal. Então não é nada estratégico, né? Contabilidade para comércio exterior. Você Só trava tudo sempre. só trava, Legal. só você não consegue fazer um desembaraço se não fizer algumas obrigações, e outro você vai pagar todos os impostos sem nenhum benefício. Se E aí também tem não- demurrage, e aí... Eu Sim, acho que eles estão usando a teoria do medo, entendeu? Pra galera dar mais valor pra contabilidade. Teoria do caos. Essa teoria já se provou que dá certo. No né? tempo, né? Já Já, tá aí já. desde sempre, né? Enfim. Não, mas legal. Bem assessorado, tu vai poder evitar muito problema, né? Aí a gente sabe que não só auditar, mas também na região tem bastante profissional Uhum. bem capacitado para Claro. poder entender isso. Uma das coisas que eu gosto até é assim, cara, às vezes é muito difícil a gente escolher o que quer, né? Mas já saber o que não quer facilita bastante, né? Então, sentar Verdade. a contabilidade e dizer assim, cara, eu não quero levar multa, eu não quero não sei o que, quais são minhas opções, já facilita a tua escolha e muito, né? Finalizando, vocês têm alguma recomendação? Como as empresas podem se atualizar na parte contábil, assim, cara? É só falando com o seu contador? O que mais que as pessoas podem saber, até para confrontar, às vezes, o seu contador e dizer assim, cara, tá mudando isso aqui, meu. E aí, tem algum lugar que elas podem se atualizar? Eu diria que assim, há muitas empresas, na verdade não é as empresas, o ser humano, né? A gente busca terceirizar muita coisa, ora na educação, ora na segurança, ora com prestação de serviço, de modo geral. Mas eu diria que além de terceirizar, que é importante, a gente recomenda, entende que é profissional e já falamos sobre isso, é se envolver no processo, é viver o processo. Então eu posso terceirizar a contabilidade, devo terceirizar a contabilidade, mas vivo, eu vou lá viver. Eu vou ter o convívio com a contabilidade. Eu posso terceirizar a minha importação, usar uma trade? Devo terceirizar a minha importação, mas eu vou lá viver o processo. Uhum. Porque no Ainda- fim das contas a consequência é em ti, né? Exatamente. A contabilidade não tem consequência se ela for feita errada, de Vai certa terceirizar, tu pode deixar na mão de algum profissional, mas tu tem que acompanhar. forma. Claro. Não teu delegar negócio, e... Não delargar e delegar. Uhum. Então confundem isso, Delargar. né? Terceirizar Delargar é bom. e Delargar é bom. é responsabilidade. Eu terceirizei, é responsabilidade tua, né? Não, Sim. eu terceirizei, é uma via de mão dupla. A gente tem que participar, tem que viver Claro. disso. E é uma sugestão aí para quem vai atuar no comércio exterior, vivam todas as áreas. Vivam o dia a dia Filosófico, né, cara? Chega a ser do agente bonito, de né? carga. Eu falei que ele era bom. Vivam a trading, vivam a logística, vivam o porto, vivam todas as áreas. Não no sentido de fazer. Não acompanhar, vai entrar num container com a tua carga e ser transportada até a China, né? Vai com calma. Terminamos com filosofia hoje, né? Viver não é bem assim, mas... Não, legal, cara. Pô, Matheus, tem alguma coisa para acrescentar nesse detalhe aí? Recomendação para se atualizar? Alguma Tem algum frase tipo- filosófica? Assim, aí Filosófico. pergunta leiga mesmo. Tem algum site, alguma coisa, tipo, mais voltado para... Além do Teus e Tons, que é a melhor ferramenta de atualização da história do planeta, que a pessoa pode ver, assim, mais desse assunto num geral, assim, e ele consiga se manter atualizado? Cara, a gente utiliza bastante ferramenta de consultoria também, que buscando sempre atualização. Então, isso é algo que a gente sempre vai priorizar. Aham. É um investimento na parte tecnológica, assim como na área de vocês, Claro. que eu sei que vocês investem sempre fortemente em tecnologia. A contabilidade também pode investir, deve investir em tecnologia. Tem muito sistema para isso que vai alertar alguma mudança tributária em algum produto. Tava falando de benefício, se tiver algum impeditivo para importar esse produto usando benefício ou não. Então, o investimento em tecnologia é muito importante também, complementando ali a questão Show. das recomendações, assim. Então, é algo que acaba se provando extremamente necessário, por mais que tenha o desembolso ali, para o nosso dia a dia ajuda muito. Então, a gente tem bastante ferramentas de consultoria, qual a gente vai sempre se atualizando, Massa. vai recebendo notícia direto. Cara, não tem como parar. O Brasil É, muda o tempo constante todo. A gente falou isso, é complicado, pode gerar muito problema, mas por outro lado, abre também bastante opção pra gente trabalhar. Oportunidades também. Bastante oportunidade. Tem oportunidade Então- de ser consultor em muita coisa, tem oportunidade de assumir riscos dos teus clientes de muitas coisas, tem, cara, enfim, eu acho que é uma via de mão dupla sempre, né? É mais complexo, tem mais oportunidade, se usado da forma certa. Né? Se usar da forma Usado certa, pelo amor de Deus. errada, né? Carlos, alguma recomendação? Nós, leigos do que é Contrate um SPED? especialista, né? Sempre. É o que eu sempre vou falar. Show de bola. Gente, quero agradecer a conversa, eu acho que foi sensacional, pelo menos pra mim.
Eu vou depois perguntar fora do que é um SPED. Eu não sei. O que Você não vai significa querer isso? saber. Então, Deixa essa pro parte a contador, gente velho. terceiriza, não precisa viver, né? Essa Não parte da precisa terceirização viver, a gente não precisa entender. Não. Deixa pra Tem gente. coisa que não precisa viver. Tem que saber que ele existe, no que pode te prejudicar e alguém que E vai deixa fazer. alguém fazer pra ti, Tá né? sendo feito Beleza. certo. Então Tá certo? Beleza. Tá Então deixa certo, quieto. beleza. Não, assim, brincadeiras à parte, agradecer, obrigado aí pela divisão do conteúdo, sempre importante pra nós. Pra nossa equipe também, obrigado aí por essa gravação. Fiquem ligados nas nossas plataformas, redes sociais, a gente tá aí entregando conteúdo sempre pra vocês, de forma didática e com uma conversa leve e boa. Aproveita pra curtir, comentar, essas coisas, tudo que pedem pra eu falar e eu não tô muito afim de falar hoje, então segue aí, vai. E nós temos alguns episódios aqui que são recomendados pra vocês assistirem também. 80, que é riscos cambiais no Comex. 56, que é imposto de importação. 39, que é imposto de importação desvendando o ICMS em específico. E o 22, que é introdução ao financeiro internacional em câmbio. Fechou? Valeu, um abraço, até mais e tchau! Valeu! Valeu.